A graça e a paz, meus irmãos. Eu sei que hoje você está me ouvindo, não no templo, eu estou no templo, mas você não está me ouvindo aqui assentado no templo, você está ouvindo-me e vendo-me, certamente na sua própria casa, não é? Com a sua família reunida, ou quem sabe sozinho, não importa. O fato é que nós estamos irmanados num momento fazendo culto, e nós não estamos na igreja por razões que todos nós conhecemos, a situação em que está vivendo o nosso Brasil e o mundo também ameaçado de uma peste, ameaçado do coronavírus, não é? Onde está bagunçando a vida econômica, a vida social e todas as áreas, não é? Da sociedade humana. É uma coisa realmente muito séria. Nós estamos num período realmente de crise e não sabemos por quanto tempo isso vai durar. Mas o fato é que tem proporções mundiais. O fato é o seguinte: eu estou querendo chamar a vossa atenção para o livro do profeta Joel, no capítulo 1 e também no capítulo 2. Por quê? Porque Joel é um profeta de Deus lá do Antigo Testamento, onde ele viveu também um período de crise muito profunda. A crise estava se alastrando entre os governantes, entre os poderes executivo, legislativo, judiciário e entre o povo de um modo geral, causando então uma crise econômica, moral, social e espiritual muito profunda. Esse era o contexto. Eu poderia dizer também que, quem sabe, essa crise que nós estamos vivendo seja também exatamente em função desse relaxamento, principalmente dos homens em relação a Deus, não reconhecer e não dar a Deus o devido louvor, não dar a Deus a devida glória e não esperar principalmente o Senhor, mas confiar nos seus méritos, na sua capacidade, na sua habilidade de contrair riquezas. E alguns homens, nesse caso aí, tornam-se, portanto, bem imponentes e também arrogantes. Bom, o que nós vemos aqui é que uma crise como essa faz a gente pensar que Deus executa os seus juízos. A Bíblia fala do juízo final. Todo mundo um dia, indistintamente, querendo ou não, crendo ou não, comparecerá perante o tribunal de Deus. Mas acontece que antes do juízo final, Deus executa seus juízos. Como, por exemplo, executou juízo na Idade Média com a peste bubônica ou a peste negra, dizimando a metade da população europeia, e tantas outras vezes também com outras pestes, epidemias, maremotos, terremotos e tantas outras coisas que nós do Brasil não conhecemos, mas também não passamos ainda por uma experiência de uma crise tão grande, onde o comércio praticamente está fechado, onde as repartições estão fechadas, onde a gente está cheio de perplexidade, o povo brasileiro. E o governo, evidentemente, se julga impotente para resolver todos esses problemas. Então, o que é que a gente vê? Um juízo como esse de Deus, mandando ou permitindo que apenas um protozoário, apenas um vírus, um micro-organismo, ameaça a população mundial. Isso quebra a arrogância dos poderosos, dos sistemas políticos, dos sistemas econômicos que existem no mundo. O mesmo vírus que pode atacar um cidadão comum, uma pessoa que está lá na favela, ou uma pessoa que está num bairro de residência muito simples, humilde, ou um morador de rua, não importa, é o mesmo vírus que pode atacar também um homem que está lá na presidência da República, ou está no reinado, ou está num grande grau de posição social e política, mandando e com muito dinheiro, achando que é dono de toda a situação. Não é. Porque um juízo como esse serve para quebrar a arrogância dos poderosos, dos homens que se julgam cheios de si. A própria Bíblia diz que Deus abate os arrogantes e dá sabedoria aos simples. Depois, a gente vê também aqui pelo texto do profeta, que Deus conclama o povo a um arrependimento, a uma conversão. No capítulo 2, versículo 12, diz:
ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejum, choro e planto. Rasgai o vosso coração, e não simplesmente as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Bom, é o apelo que uma situação como essa pode nos levar. Deus é juiz, tem o direito de julgar, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Por isso que a Bíblia diz assim: não tema o homem, que o máximo que pode fazer é tirar a vida do outro. Tema antes aquele que não apenas tira a vida do homem, mas pode lançar a alma do homem no inferno. Esse é o Deus da Bíblia. Portanto, Ele tem todo o poder para isso. Bom, há o julgamento, mas há também a conclamação para o arrependimento, para a conversão, para voltar diante de Deus. E quantas pessoas que são religiosas, o capítulo 2, versículo 17, diz o seguinte: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. E orem. Então a conclamação é para todos, para os sacerdotes, para o povo, porque Deus está dizendo: consagrai, santificai-vos, fazei ajuntamento solene para um jejum solene, ajuntai os anciãos, ajuntai toda a família, ajuntai todas as pessoas. Você vai ver isso no livro de Joel, entendeu? Mostrando o seguinte, que nós, seres humanos, temos uma fragilidade muito grande. Percebam mais uma vez, o vírus é invisível a olhos nus, é um micro-organismo, é um protozoário, mas no entanto, pode evidentemente abater os homens arrogantes e de qualquer pessoa. E não pensem vocês, como muitos pensaram na época que Jerusalém foi destruída, que se abrigando dentro do templo, estariam isentos do infortúnio. Não, o templo também foi destruído, certo? Porque não há lugar, não há quem escape das mãos de Deus, quando Deus resolve decretar o seu juízo sobre as pessoas. Agora, uma palavra de consolo e orientação para todos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, que temos a nossa salvação pela graça de Deus, não por merecimento, através do sacrifício de Jesus Cristo. É o seguinte: se acontecer a um crente, se acontecer a um de nós, se acontecer a alguém de nossa família cristã, queridos, a morte não é o final da nossa vida. A nossa esperança está nos céus, está com Cristo. Morrer é incomparavelmente melhor, diz a palavra de Deus. Tá, viver é bom, e é justo que eu queira viver e você também queira viver, mas morrer com Cristo, isso é incomparavelmente melhor, diz a palavra de Deus. Portanto, não tem de que ficar tão apavorado. Sua vida deve estar nas mãos de Deus, por quanto tempo Deus aprover conservá-la entre os seres humanos, entre os mortais. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Aí, atacou outra vez.